Ó, vocês vão anotá-lo aí, então, ó. Coloca aí, sem calcular, ou seja, pelo Bhaskara lá, né? Sem calcular, ache as raízes da equação. Aí vocês anotem isso aí, ó, sem calcular, vírgula, achem as raízes da equação. Qual equação? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Anotaram aí direitinho, Maria? Beleza, gente? Vou repetir, ó. Sem calcular, acha as raízes da equação. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. E aí, galerinha? Professor, quer que eu escreva ali para todo mundo ver? O senhor não ficar repetindo, Ô, precisar Daniel, repetir várias vezes? eu tô ouvindo muito. Ah, é isso que está acontecendo. Eu acho que esse microfone aqui... Fala aí, Daniel. Você não quer que eu escreva no chat para todo mundo ver, para o senhor não ficar repetindo várias vezes? Ah, pode ser, filho. Pode ser. Bora nós. Agora ficou mais fácil para ouvir aqui. Eu estava vendo muito baixinho. E aí, vocês anotaram direitinho? Beleza, campeão. Ô, guri, você é uma gente boa, cara. Eu não tô entendendo esse malvado aí. Quer que eu escreva o nome então, professor? Ah, não, muito estranho aí. Aí, troquei. Aí, ora. A Júlia, gente, eu não sei, mas eu acho que a Júlia é uma estudante nova lá de Juiz de Fora, não é, Júlia? Você está nos ouvindo bem? Eu não sei, de repente ela não está com o microfone, né? Ó, vamos nós, então. O que nós temos que fazer aí? Maria, dá uma sugestão, Mateus. Sem calcular, quando ele falou sem calcular, o que vocês entenderam ali? É sem calcular por Bhaskara, daquele da gente achar o delta, depois a gente achar o x1, depois a gente achar o x2. Entenderam? É essa a ideia. É para fazer por soma e produto? É para fazer por soma e produto. Como que a gente faz uma equação do segundo grau por soma e produto, Maria? Eu não lembro a fórmula, professor. Desculpa, Maria, você pode repetir? Eu não lembro a fórmula. Ah, tá bem. É bom que a gente relembra aqui agora e vamos fazendo. Júlia, você consegue nos ouvir? Oi, Júlia, você consegue nos ouvir bem? Pode abrir o microfone aí e responder. Qualquer coisa. Tá? Ô, Júlia, você é a Júlia de Juiz de Fora? Sou. Ah, que maravilha. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Tá bom? Seja bem-vinda. Se você quiser falar para os coleguinhas aí, eu sou Paulo César, tá? Eu sou irmão da Sônia. Eu trabalho aqui no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, tá?
tá? Eu sou professor aqui nos cursos de técnica eletrotécnica, técnico mecânico e engenharia mecânica, tá? Entendi. Aí a gente tem esse trabalho aqui que a gente já faz tem 7 anos, Júlia. E nesses 7 anos já tiveram, sei lá, mais de 60 aprovações no Instituto Federal daqui, com os estudantes que se prepararam com a gente. Então, assim, ô professor, e aquele estudante que não passou na prova? Não tem problema, tem estudante que vai para o primeiro ano do segundo grau e que também continuam assistindo a nossas aulas. Desse grupo que eu te falei que foi aprovada, tem um número representativo que são pessoas que foram para o primeiro ano do segundo grau, mas que continuaram tentando. E aí foram aprovadas e hoje estão seguindo o rumo normal, entendeu? Então, assim, como você está chegando agora, filha, é assim, ó. Professor, eu posso continuar o ano que vem? Pode continuar. Aí você tenta a escola, você tem intenção de fazer prova para o Instituto Federal daí do Sudeste de Minas, é isso? Eu acho que talvez eu faça. Isso. Eu sou de Ubanque da Câmara, que é aí pertinho de onde você mora, tá? Fica na beirada da BR-040, mas no sentido de Belo Horizonte. Então, eu estudava lá, Júlia, e aí eu fiz o primeiro ano do segundo grau à noite, que eu trabalhava durante o dia, e, e no final do ano, teve um professor de física que falou, guri, vá procurar uma escola melhor para ti, cara. Aí eu falei, mas que escola, professor? Vá lá conhecer a escola técnica. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o ônibus lá em Uban, que eu era bem descolado assim. Falei, mãe, eu vou ver que escola técnica é essa. Mas como que você vai? Não, pode deixar que eu me viro. Aí peguei, parei na rodoviária em Juiz de Fora, perguntei como é que fazia para chegar na Universidade Federal, eles me ensinaram, me explicaram. Aí eu peguei lá uns 3 ônibus e fui. E quando eu vi a escola técnica, eu pensei, puxa, é nesse lugar aqui que eu quero estudar. E aí o que que eu fazia? Eu preparei o pouco tempo que eu tinha, eu fui preparando, porque eu já tinha passado em todas as matérias no terceiro bimestre, aí eu dei uma direcionada para a minha preparação. E estudava final de semana, aí chegou no final do ano, eu passei e fui embora para Juiz de Fora, entende? Então, aí eu fiz escola técnica aí de 1986 até 1989. E no final de 89 eu tive muita sorte porque eu fui fazendo o terceiro ano da escola técnica, que era bem apertada, era aula de manhã, de tarde, eu ainda ia assistir algumas aulas que eu precisava à noite para poder fazer o vestibular para engenharia. E aí eu passei e fui embora para São João del Rei. E aí no finalzinho da graduação, eu estava trabalhando, o que que eu fiz? Eu comecei a preparar para o mestrado, depois fui para o sul de Minas. Eu sou egresso também da EFEI, que é a Escola Federal de Engenharia de Itajubá. Lá eu fiz mestrado. Aí de lá eu passei num processo de seleção aqui no Mato Grosso do Sul, na época que eles estavam contratando por causa do gasoduto Bolívia-Brasil. Aí eu vim embora para Campo Grande e aí eu estou aqui desde dezembro de 2000. Então esse ano daqui a uns meses fará 20 anos aqui do Mato Grosso do Sul, entende? Mas sabe, toda essa história, Júlia, toda essa história, o grande passo, eu te digo com certeza, foi ter feito a escola técnica, entende? Então, assim, abraça essa ideia aí, vai estudando direitinho, acompanha as nossas aulas, tá? Que você vai aprender muito. O pessoal aqui é muito bacana, assim, os coleguinhas aí. Então, assim, o ambiente é muito propício para a gente aprender, sabe? Tá bom, E então. tá bom? E aí
Professor, acho que seu microfone está desligado, professor. Tá dando para escutar nada. Tá desligado, professor, seu microfone ainda. Beleza? Aí, agora deu Restabeleceu? certo. Quem Sim, sabe, olha, mas como que ele ficou mutado de uma hora para outra? tinha travado também, professor. Acho que certo caiu a net. Ah, pode ser isso. E aí ele entrou mutado. Beleza. Vamos nós, então. Maria, olha só, filhotinha, o que que a gente tem aí que fazer? Ó, quando a gente quer fazer uma equação do segundo grau sem essa equação estar, sem a gente seguir aquele caminho por Bhaskara, qual o caminho por Bhaskara, professor? Aquele que a gente usa, cálculo delta. Primeiro você vai lá e separa os coeficientes da equação. Separando os coeficientes da equação, o que que acontece? Quando a gente faz essa separação dos coeficientes da equação, a gente vai lá e calcula o delta, B2 menos 4AC. Depois a gente vai calcular o x', né? O x' vai ser menos B mais a raiz de delta sobre 2A. E o x duas linhas, menos B menos a raiz de delta sobre 2A. Pronto, você seguiu um caminho normal. Agora, por exemplo, ele está perguntando para a gente assim, ache as raízes da equação. As raízes da equação, mas sem fazer esse cálculo do delta. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Já vamos pegar aqui. Daniel, como que fica a soma e o produto, filho? Quais são as fórmulas? Vamos ver se você já gravou. A da soma é menos B sobre A e a do produto é C sobre A. Então, olha aqui, ó. A soma das raízes, quais raízes, professor? O x' mais o x duas linhas, ó. Eu tenho um x' e tenho um x duas linhas, ó. Tá, gente? Escrevi aqui, eu estou escrevendo com o mouse, mas é bem enroladinho. Aí dá um desconto aí para a letra. A soma das raízes é igual a quanto? Menos B dividido por A. Concorda? E o produto, Daniel? É C sobre A, o produto. Então vai ser x' vezes x duas linhas. X', ó. X' vezes x duas linhas. Julinha, você está vendo bem aí, coisa rica? Olha aí. X' vezes x duas linhas. Qual que é a fórmula? C sobre A. Ó. Anota isso aí, Maria. Professor, quanto que eu vou usar isso aqui? Sempre que puder. Aí você vai ver que vai chegar no mesmo resultado que você calcular pelo delta. Então, vamos lá. Daniel, a nossa equação, confere aí para a gente, era x ao quadrado... Menos 6x mais 8. Menos 6x mais 8. Igual a 0. Igual a zero. Então, é uma equação do segundo grau. Ó. Apareceu um sinal de igualdade. Ó. E aqui o polinômio de grau 2. Ó. Tudo isso aqui igual a zero. Deus, ó Deus.
Melhorou um pouquinho. Ó, com isso, o que nós temos? Nós temos a nossa equação de segundo grau. Quanto vale o coeficiente A, Júlia? O A, diga, filha. Oi? Quanto que vale o coeficiente A? Essa matéria eu ainda não entendi direito. Essa matéria você ainda não estudou direito? Não. Tá bem. Isso daqui, Júlia, ó, é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, a gente pode escrever ela segundo uma forma geral. Ô, professor, forma geral é equação do segundo grau, ó, toda equação do segundo grau é escrito nessa forma aqui, ó. AX2 mais BX, ó, mais BX, ó, mais C, olha aqui, ó, igual a 0. Igual a 0. Essa é a forma geral de uma equação do segundo grau. Anota aí, Júlia. Tá, vou anotar. Aí você escreve assim, ó, forma geral de uma equação do segundo grau. Pronto, anotei. Beleza, filhota, vamos em frente. Olha aqui, ó. Se essa aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau, o que que acontece? Esse A, tá vendo aqui, ó, o A, o B e o C são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Eles são os coeficientes. Aí o que que acontece? Tudo aquilo que vem antes do x, ó, é o coeficiente A. Tudo aquilo que vier antes do x ao quadrado, perdão. Tudo aquilo que vier antes do x é o coeficiente B. E o C é o termo independente, ó. Como assim, prof? Termo independente? Olha, aqui não tem x nenhum escrito, aí a gente chama ele de termo independente. Beleza? Agora vamos passar para o lado de cá, ó. Vamos dar nome aos bois agora. Ô, Júlia, o que que tem aqui na frente desse x ao quadrado? Número 1. Parabéns. Então, o coeficiente A é 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, a gente sabe que o quê? Que esse coeficiente A vale 1. E o B, filha? Vale menos 6. Vale menos 6. É tudo aquilo que está antes do x. O que que tem ali antes do x? O menos 6. E o coeficiente C? 8. 8. Maravilha. Agora, o que que nós vamos fazer? Ô, professor, nós vamos fazer a equação do segundo grau sem calcular o delta? É aqui, ó, conforme a formulinha que o Daniel falou para a gente, ó. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Ó, uma das raízes, ó, a soma das raízes, ó, é igual a menos b sobre a. E depois, o produto das raízes é igual a c sobre a. Então, professor, vamos pegar aqui, ó, é igual a menos b sobre a. O menos b. Mas só que quanto que vale o nosso b? Não vale menos 6? Vai ficar, então, ó, menos 6, ó. Ó, porque é menos b. Só que o nosso b, ó, ele vale menos 6, ó. Então, olha lá, a fórmula é menos 6. Só que o nosso b, ele vale menos 6. É menos b a fórmula, desculpa. A fórmula é menos b. Só que o nosso b vale menos 6. Então, ficou menos 6 dividido por a. Quanto que vale o a? 1. Menos, gente, antes do parênteses, troca o sinal de tudo que está lá dentro do parênteses, ó. Menos 6 vai dar o quê? Vai dar 6, ó.
Agora, 6 dividido por 1 dá 6. Concorda? Ô, professor, eu preciso de 2 números, então, cuja soma dá 6. Ah, professor, aí ficou uma baba. Olha só, 5 com mais 1 dá 6, 3 com mais 3 dá 6, 4 com mais 2 dá 6, 2 com mais 4 dá 6. Tá vendo? Então, a gente tem um monte de alternativa. Só que, olha só, tem que atender essa segunda aqui simultaneamente. Maria, ó, ele está falando para a gente que o produto das raízes é igual a quanto? A C sobre A. Quanto que vale o C? Vale 8. Quanto que vale o A, Júlia? Vale 1. Vale 1. 8 dividido por 1 dá quanto? 8. 8. 8. Agora mudou a pergunta, ó. Ó, olha, Júlia, nós precisamos saber 2 números cuja soma tem que dar quanto? 6, ó. Por quê? Tem que dar igual a menos B sobre A. Nós calculamos o menos B sobre A, ó, deu 6, o resultado dessa conta aqui. Então, a soma desses 2 números tem que dar quanto? 6. E o produto deles, se eu multiplicar um pelo outro, tem que dar 8. Quem são esses números? 2 e 4? 2 e 4. Se eu pegar 2, 4, ó, e somar com 2, ó, eu vou obter 6. Agora, se eu pegar 2 e multiplicá-lo, ó, pegar 4 e multiplicá-lo por 2, ó, eu vou obter quanto? 8. Aí a gente volta na formulinha que o Daniel falou para a gente. Professor, a soma das raízes vai dar quanto? 6. O produto das raízes vai dar quanto? 8. Quem são essas raízes? Quem são esses números? É o 4, que você pode chamá-lo de x', ó, e o 2, ó, que você pode chamá-lo de x duas linhas, ó. Ou inverter aqui, tanto faz, tá, gente? Ou inverter, ó. Ou fazer, chamá-lo de x duas linhas, ó. Eles são as raízes da equação. Maria, agora eu pergunto para você, filha, se eu pegar uma raiz dessa e substituir ela cá em cima na equação, ó, eu vou pegar uma raiz dessa, ó, e vou substituí-la aqui, ó. O que que vai acontecer? Vai dar igual a 0, que vai... Vai dar igual a 0. Você está tirando uma prova real para ver se as suas contas ficaram certas. É isso mesmo. Vamos substituir uma para a gente dar uma olhada? Olha lá, ó. 4 elevado ao quadrado. Por quê, professor? Não é x ao quadrado? Ó. Nós não achamos o valor de x' de uma raiz? E não achamos depois um x duas linhas? Esse linha e esse duas linhas, gente, é só para separar um do outro. Mas, na verdade, nós estamos achando os valores de x, ó, que atendem a essa condição. E aí a gente está testando ela, ó. 4 elevado ao quadrado menos 6 vezes quanto? 6 vezes 4, ó. Eu vou tirar esse xizinho dali. Vou colocar só um pontinho ali, tá? Esse 6 também tá uma fake da dó, né? Ó. Melhorou um pouquinho só. Ali eu vou pôr 6 vezes 4, ó, um pontinho aí. 6 vezes 4, mais quanto, Maria? 8.
Tudo isso, Maria, deve ser igual a quanto? 0. A 0. Vamos fazer a conta? 4 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado. 16. 16. 16 com mais 8. 16 mais 8, gurizinha. Ah, desculpe, professor. Eu pensei que você estava perguntando. Aham. 16 mais 8. 24. 24. Então, a gente elevou 4 ao quadrado, ó, 16. Somou com 8, deu 24. Então, positivo, nós temos quanto? 24. Concorda? Ó, nós já temos mais 24, que é a soma dessa parcela com essa. Ó. Agora, quanto que dá menos 6 vezes 4? Menos 24. Menos 24. Aí ficou o quê? Menos 24 com mais 24 vai dar quanto? Quando eu escrevo aqui embaixo, vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Ah lá, nós temos menos 24 com mais 24. Ó. Menos 24 com mais 24 dá 0. 0 é igual a 0? É. Então, esse x igual a 4 aí é uma raiz. Ó. A gente só está fazendo isso aí para tirar a prova. Se a gente colocar o 2 lá, gente, vai acontecer a mesma coisa. Ó. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com mais 8, 12. E aqui, 6 vezes 2, menos 6 vezes 2, vai dar menos 12. Menos 12 com mais 12, 0. Está resolvida a bronca. Beleza, beleza? Aí, isso daqui, gente, é a gente fazendo pelo método da soma e do produto, ó. Lembra que o Daniel perguntou, professor, nós vamos fazer pelo método da soma e do produto? Sim. A soma das raízes aqui é igual a menos b sobre a. É só você ir lá na raiz e separar os coeficientes, ó. E aplicar a formulinha, menos b dividido por a. Aí você vai achar a soma. E o produto? Você vai fazer aqui C dividido por quanto? Por A. Vai lá, pega o coeficiente C da equação do segundo grau, ó, e divide por A. Entendeu, Maria? Sim. Aí... Hã? Sim, eu entendi. Tudo bem, coisa rica. Ó. Aí a gente vai ter que o produto das raízes vai ter que dar 8. Agora é só você imaginar. Espera aí. 2 números cuja soma tem que dar 6. E 2 números cujo produto tem que dar 8. Se nós somarmos, nós encontraremos 6. Aí, nessa hora aqui, lembra que eu comentei com vocês que eu poderia chutar um monte de número? Ô, professor, 3 mais 3 é 6. Ô, professor, 5 mais 1 é 6. Agora, vamos fazer 3 vezes 3 dá 8? Não dá, então 3 não serve. 5 vezes 1 é 5, é muito diferente de 8. Aí, o que, que acontece? 5 e 1 não serve. Tá vendo? Aí sobrou quem? O 2 e o 4, ó. 2 com mais 4 dá 6, e 2 vezes 4 dá 8. Então, quem são as raízes? O 2 e o 4. Beleza, beleza? Agora, gente, eu vou dar uma esboçadinha no gráfico com vocês. Se nós fôssemos fazer uma função do segundo grau, Júlia, olha aqui, coisa rica. Você sabe como é o comportamento de uma função, o gráfico de uma função do segundo grau? Não. Não. Então, eu vou dar uma explicadinha. Ó, eu vou apagar aqui um pouquinho, gente, porque nós já sabemos que uma raiz é 4, a outra raiz é 2. Vocês anotaram aí? Vocês anotaram?
Sim, professor, sim. Tá. Ai, desculpa, eu não tinha perguntado lá para a Júlia, não sei se ela anotou. Ó, você já tinha anotado, Júlia? Já? Já? Então pronto, então vamos em frente. Olha aqui, se isso aqui fosse uma função do segundo grau, ô, prof, como assim? Ó, se isso fosse uma função do segundo grau, olha lá, ó, então ia aparecer para a gente um f de x, ó, porque agora é função, ó. Ô, professor, f de x é igual a y? É, sempre, gente. Olha lá, ó, x ao quadrado menos 6x menos 6x mais 8, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8, ó. Estão vendo ali? Agora, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, o gráfico onde, professor? No plano cartesiano, ó. Esse aqui é o eixo X. Esse eixo X, Júlia, eles chamam ele de eixo das abscissas. E esse é o eixo Y, ó, que é o eixo das ordenadas. Esse nome é muito importante vocês saberem, porque ele faz a questão lá e fala assim: a função cortou o eixo das abscissas no ponto igual a. Aí o que acontece? Você tem que entender que a tua função está cortando aqui, ó, o eixo das abscissas nesse ponto, ó. Agora, a função cortou o eixo das ordenadas. Então, o que acontece, ó? Ela é esse aqui o eixo das ordenadas, o eixo Y. É fundamental saber esse nome aí, porque tem questão que você, se você não sabe que o eixo X é o das abscissas e o que é o eixo Y é o das ordenadas, você não consegue resolver, porque você não sabe o que está falando. Agora, se nós fôssemos fazer o gráfico dessa função, ô Daniel, como que ficaria o gráfico dessa função, hein? Eu não entendi a pergunta, professor, desculpa. Se nós fôssemos fazer, campeão, o gráfico dessa função, como que ficaria? Como assim, professor? Ela ficaria para cima, voltada para cima, a parábola. A parábola ia ficar com a concavidade voltada para cima, não é isso, Daniel? Sim, Explica por que você está falando isso. porque o A, ele vale positivo. Então, quando o A for positivo, a concavidade vai estar para cima, certo? Maravilha, filhote. Maravilha. Quando for negativo, vai estar para baixo. Quando for negativa, vai estar para baixo. Aí a Júlia fica perguntando, nossa, o que que estão falando? Olha aqui, Júlia. Ele está falando o seguinte, ó, quando esse coeficiente A é positivo, quanto que vale o nosso A? Ó? Quando eu circulo aqui com a canetinha, vocês estão vendo daí? Quando eu circulo aqui, vocês estão vendo daí a canetinha, gente? Sim, dá para ver. Ótimo. Ó, o nosso coeficiente A, ele é o quê? Positivo. Quando o coeficiente A for positivo, July, ó, a concavidade da parábola é virada para cima. Entendeu? July é Júlia em inglês, filha. Ó, olha aqui, ó. Ó, ô professor, aquelas duas raízes que nós encontramos, 2 e 4, onde que estão aquelas raízes, hein, gente? Elas determinam até onde o Y vai, por exemplo, determina qual que é o final assim da parábola, aonde Da ela parábola? encosta. Ah, ó, vamos lá, vamos só melhorar isso aí um pouquinho, ó.
Ô, Júlia, você presta bem atenção nisso, filha, porque se você entender isso, a gente usa esse troço pro resto da vida. E eu vou dizer uma coisa para você, é bem fácil. Ó, depois você pega as suas anotaçõezinhas, revisa de novo, tá? Ó, as nossas duas raízes é 2 e 4. Ô, professor, mas aqui é o zero, ó, é a origem. Para o lado esquerdo, o x fica negativo. Para o lado direito, o x fica positivo. Como assim, prof? Ô, Júlia, fala para mim uma coisa. Quem que é maior? O número 1 ou o número menos 1 milhão? Número 1. O número 1 é maior. Por quê? Porque agora a gente já tem essa noção de número relativo, ó, que é aquele conjunto Z lá, que ele pode ser negativo e pode ser positivo. Mas eu falei menos 1 milhão, então é um número que está cá na frente, ó. É um número que está cá na frente, cá no infinito aqui, ó. É menos 10 elevado à sexta potência. 10 à terceira é 1000 e 10 à sexta é 1 milhão. Ô Maria, chama tuas colegas para assistir essa aula aí, ó. A gente teve dia aqui que eu dei aula para vocês, a gente tinha 29 estudantes. Poxa, eles estão perdendo a oportunidade de aprender um monte de coisa. Ó, 2, 3, 4. Vocês lembram que uma das raízes, Daniel, era 2 e a outra raiz era 4? Sim. Aqui, ó. Então, nós vamos poder fazer uma... Aqui assim, ó, é uma raiz, ó. Aqui assim é a outra, ó. As raízes, gente, que você acha numa função do segundo grau, aqui, ó. As raízes que você acha numa função do segundo grau são os valores que estão em cima do eixo X, em cima do eixo das abscissas. Aí eu fiz um desenho aqui, ó, de uma parábola, ó. Esse desenho aqui, apesar da concavidade dela estar virada para cima, olha aí, Júlia, boca virada para cima, por quê, hein, Júlia? Por causa do coeficiente positivo? É por causa do coeficiente positivo. Pronto, que guria inteligente. Olha aqui, ó. Então, já aprendeu. Olha aqui. Essa parábola que eu desenhei aqui no papel para vocês, gente, ela tem duas raízes positivas? Sim. Tá me engambelando, Daniel. O que eu acabei de falar? O que são as raízes que a gente acha? É o valor do X, não é? É o valor do X. Eu fiz um desenho aqui, ó. Eu pergunto para você, a função que gerou essa curva aqui, ó. Quando a gente calculou lá as raízes, as duas raízes eram positivas? Ué, a raiz era 2 e 4, professor. Não, mas aqui, ó, eu estou fazendo um desenho aqui, eu não sei se é da nossa função. Primeira coisa, é da nossa função? Esse desenho que eu fiz aqui. Porque É. vocês falaram assim, ô professor, o coeficiente A deu positivo, a boca da parábola virada para cima. Eu vim aqui e desenhei uma função com a boca virada para cima, o gráfico dela com a boca virada para cima. Isso aqui, gente, representa essa nossa função aqui. O que vocês acham? Bom, eu acho que tem que, tipo, que fazer os cálculos certos para ver se existe valor negativo, né? Não, Tipo, Daniel, ó, que já está esse de valor cara. Quais que eram as nossas raízes? 2 e 4. 2 e 4. Então, o x', por exemplo, vamos chamar o x' de 2, ó. E o x duas linhas de 4, ó. Ó. E o x duas linhas nós vamos chamar de 4, ó. Vou fazer esse linha aqui direito. Vamos chamar ele de 4, ó.
Essa função que eu desenhei aqui, o gráfico aqui, ó, dessa função, ó, eu desenhei um gráfico aqui, ó. Só que esse gráfico aqui, o que que acontece com ele? Olha só, ele tem uma raiz que está aqui, ó. Só que eu não sei nada desse negócio, mas uma coisa eu sei. Essa raiz aqui, ela é maior ou menor do que 4, gente? Maior. Maior. Por causa de quê, Júlia? Porque o número sai na frente do 4, o número. Claro. Parabéns, aqui, olha, está do lado direito do 4, está na frente dele, ó. Aqui é 4, aqui é 5, sei lá, ou 6, eu não sei quanto que é esse valor aqui. Uma coisa só eu sei, está do lado direito dele, é maior do que ele. Júlia, fala para mim, essa função que nós desenhamos aqui, ó, as duas raízes são positivas? Sim? Não. Por quê? Não, porque um tá do lado negativo do x. Olha aqui, ó. Aqui não é zero, ó. Ah, Agora eu entendi essa pergunta, professor. Aí, garoto. Ó, entendeu, Julinho? agora eu entendi. Então, ó, a outra raiz é onde intercepta o eixo do x, ó. Esse gráfico que eu desenhei aqui, ó, apesar da concavidade, a boca da parábola estar virada para cima, o que que acontece com ele? Ele não representa essa função, é uma outra função. Por quê, professor? Porque nós calculamos as raízes dessa função. Uma deu x igual a 2, a outra deu x igual a 4. Ah, professor, tu está querendo dizer para a gente que o nosso gráfico pode ser uma coisa assim? Ixi, meu Deus. Pode ser uma coisa assim? Pode. Por quê? Nesse caso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui melhor, gente. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? Nós já sabemos que a concavidade é virada para cima e que tem duas raízes. Quem são essas raízes? É o valor que intercepta o eixo do x, ó. A boca virada para cima lá. Por quê? Coeficiente A positivo. E as duas raízes? Você veio e colocou ela em cima do eixo das abscissas, ó. É onde a parábola intercepta lá, ó. Ela intercepta nas raízes, ó. Ô, professor, se fosse menos aqui, ó, ia acontecer o quê, ó? Se continuasse as duas raízes ali, ó, a boca da parábola ia ficar para baixo aqui, ó. Olha lá. Beleza, beleza, Daniel? Beleza. Agora vamos nós mais um pouquinho aqui, ó. Essa parábola aqui, ó, ela tem um ponto aqui, ó, que a gente chama de quê, hein? Esse ponto aqui, a gente chama ele de quê? Não lembro, professor. Bora nós, então. Ó, esse ponto aqui, gente, a gente chama ele de vértice da parábola. Ô, professor, mas esse ponto aí não é um ponto de inflexão? É, também. Por que ponto de inflexão? Olha só, o valor estava diminuindo, chegou aqui, ele parou de diminuir, ó. Ele zerou, ele não está diminuindo mais. Daqui desse ponto para frente, ele começou o quê? A aumentar, ó. E vai só aumentando. Então, esse ponto aqui a gente chama de vértice da parábola. Ô, professor, tem como a gente calcular qual é esse ponto, o valor de x e de y dele? Claro que tem. Aí nós vamos chamar de x do vértice, ó. Qual que é a fórmula, Júlia? Anota, coisa rica. É menos b dividido por 2 vezes a, ó. Ah, ô professor, se tem um x do vértice, vai ter também um y do vértice? Claro que vai. Claro que vai. E como que eu calculo? Ô, Maria, está acompanhando aí, boneca? Bem direitinho? Sim, estou acompanhando.
Aí, ó, vai ter também um y, que a gente chama de y do vértice. A gente vai ter um y que a gente chama de y do vértice. Por exemplo, quanto que vale o y do vértice? É menos delta, ó. Com muito amor, eu estou tentando fazer um delta aí. Menos delta dividido por quanto? Por 4A, ó. Ó. Tá vendo? Anotem essas fórmulas, gente. Ô, professor, por que tu escreveu XV? É o x do vértice, é a coordenada do vértice. E o outro aqui, o y do vértice, ó. Tá vendo? Ô, Júlia, Oi. quanto que vai dar o nosso x do vértice? Peraí. Vai dar mais 6 sobre 1. Nossa, mas que beleza. Ó, nós vamos substituir na formulazinha, ó. Menos B. Quanto que vale o nosso B? Vale menos 6. Ó, então vai ficar menos B, vai ficar 6, dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o A? Vale 1. 2 vezes 1, ó, dá 2. Então, nós descobrimos que o x do vértice vale quanto? 3. Olha aqui, Daniel. Olha que baba, campeão. Nós estamos estudando essa função aqui, ó. Eu vou tentar melhorar essa curvinha dela aqui, tá, gente? Que está muito sofrida. Ó. Tá vendo? Ó, ela veio descendo, descendo, chegou no vértice, ó. Ele falou para a gente que o x do vértice vale 3, ó. É esse ponto aqui, ó. Se a gente subir e tocar no eixo x, ó, vai ser igual a quanto? A 3. Se a gente tocar ali, vai ser x igual a 3. Tá vendo? Nós calculamos o x do vértice. Ô, professor, o x do vértice é o valor de x que vai tocar no ponto de mínimo da parábola? Com certeza. Com certeza. O ponto de mínimo aqui, ó, ela vem descendo, 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 ela chegou num ponto que ela não desce mais, é o ponto de mínimo. Ô, professor, se tivesse uma parábola virada de cabeça com a concavidade ou a boca virada para baixo, ela ia ter um ponto de máximo aqui, ó, com certeza, ó. Por quê? Ela veio subindo, 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 chegou num ponto que ela não sobe mais, ó. E aí ela começa o quê, na verdade? Ela começa a descer, ó. Aí, aquele ponto ali é o x do vértice? É. Então, se tiver um plano cartesiano aqui, ó, eixo x, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, e eu projetar esse ponto aqui, ó, no eixo do x, ó, esse valor aqui é o x do vértice, ó. E se a gente projetar lá no eixo do y, ó, esse valor aqui vai ser quem? O y do vértice. Vocês entenderam? Ah, ô professor, eu quero calcular o y do vértice. Eu quero calcular o y do vértice. Como que a gente tem que fazer? Olha a fórmula, ó. Para a gente calcular o x do vértice, foi menos b sobre 2a. A Júlia fez a conta para a gente. Agora, nós temos que calcular o y do vértice. Para calcular o y do vértice, o que a gente precisa saber primeiro? O delta. Quanto que dá o delta dessa equação, gente? Quanto que dá o delta dela? Dá 4? Vamos ver se dá, filhotinha. Vamos lá calcular. O delta vai ser igual... Qual é a fórmula para calcular o delta, Maria?
B ao quadrado menos B. 4 vezes A vezes C. Parabéns, filha. Maria, o prof está feliz que você continua aí estudando, viu? B ao quadrado menos 4. Todo mundo já fez a inscrição lá no Instituto Federal? Quatro vezes A vezes C. Estou tentando escrever aqui, gente, está muito difícil para escrever. 4 vezes A vezes C. Vamos substituir? Quanto que vale o B? Menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado dá quanto? Agora, 4 vezes A, quanto que vale o A? Vale 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Parabéns, Júlia. O nosso delta dá 4. Ó. Agora, vamos calcular o y do vértice? Já dá para a gente calcular? Dá. Por quê? A gente sabe quanto que vale o A, que é o coeficiente A, e a gente sabe quanto que vale o delta. Ó. Então, o nosso y do vértice vai ser igual a quê? Não fiz? Eu esqueci, filho. E o fone, esqueceu também? Não, o fone parou aí de funcionar, eu começou a dar um ruído, aí eu larguei. Então, eu desconectei ele. Não, está desligado aqui. É porque a internet caiu, ficou meio enroladinho aqui. Ó, menos delta, quanto que vale o delta? Ó, o delta... Delta vale 2, vale não, professor? Porque você tem que levar esse a raiz quadrada. Não, senhor. Aqui a fórmula, não tem raiz quadrada aqui, não. É menos delta dividido por 4A. Entendi. Aquilo é para a gente calcular x' e x duas linhas. Nós não estamos querendo calcular isso agora, Daniel. Nós estamos interessados em calcular x do vértice e y do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice? Menos b dividido por 2a. Nós calculamos, deu quanto? 3. Agora a gente está querendo calcular quem? O y do vértice, ó. Vai ser menos delta, quanto que vale o delta? Vale 4. Quanto que vale 4 vezes A? Menos 4? O 4 vezes A, o A não vale 1? Ah, vale Então, 1 ou menos 1? O A vale 1, campeão. Olha lá o coeficiente lá, Daniel. Ah, é que tem uma equação, professor, aí embaixo, na esquerda, aí, ó, x igual a menos x ao quadrado, menos 6x mais 8. Uma bem do lado aqui, ó. Eu achei que era ela. Ah, não, filho, desculpa. Peraí, não é isso aqui, não. Aqui eu só fiz para dar um exemplo. Ah, se fosse menos x, gente, aí a concavidade ia ficar virada de boca para Entendi. baixo. Eu vou apagar isso aqui, para isso não dar confusão na cabeça de vocês, ó. Peraí, agora eu apaguei demais do que deveria. Só um instantinho. X ao quadrado menos 6x mais 8, ó. Nós estamos estudando essa função. Desculpa, filhote. Eu esqueci de apagar o sinal lá. Olha aqui, ó. Olha o que está acontecendo, ó. 4 vezes A. Quanto que vale o A? O A não vale 1, o coeficiente A nosso, ó. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Agora, a gente tem menos 4 dividido por 4, gente. Aonde eu estou escrevendo aqui, vocês estão conseguindo ler daí? Vocês estão conseguindo ler o que eu estou escrevendo? Sim, professor. Beleza. Isso aqui é o y do vértice, ó. YV. A gente só está aplicando a fórmula aqui, ó. Menos 4 dividido por 4 dá quanto? Júlia, menos 4 dividido por 4? Continua menos 4? Não, coisa rica. Menos 1. Menos 1. Ó, menos 4 dividido por 4. O 4 dividido por 4 não dá 1?
Ah, tá. Agora, quando for menos 4, ó, vai ficar o quê? Menos 1, ó. Ah, professor, então peraí, que agora eu entendi esse negócio. Agora eu entendi. Quer ver? Deixa eu apagar aqui um pouco, gente, para despoluir um pouquinho. Tá. Deu uma clareada. Ó, olha o que vai acontecer. Ô, professor, tu está querendo dizer para a gente o seguinte, que a nossa parábola, ó, ela tinha, a concavidade dela era virada para cima, o Daniel mais a Júlia já falaram para a gente por quê? Porque o coeficiente A é positivo. Quanto que ele vale? 1. 1 é um número positivo. Pronto. Aí já não está mais em discussão isso, já está resolvido. Agora, professor, onde que essa parábola intercepta o eixo do x? Ela vai interceptar nas raízes, ó. Aqui tem um valor de x, aqui tem outro valor de x, ó. Aqui é o 2, aqui é o 4. Então, ela interceptou o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é a mesma coisa que o eixo de quem, Maria? Eixo X. Eixo x, parabéns. E o eixo das ordenadas, Maria, é a mesma coisa que quem? Eixo Y. Eixo y. Então, pronto. O x do vértice, ó. Nós calculamos o x do vértice e encontramos 3, ó. Por quê? Nós pegamos o menos b. Quanto que vale o menos b? Vai ser menos 6, que vai dar quanto? 6. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? 1. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x do vértice aqui, ó, dá 3. E o y do vértice deu quanto? Ó? Olha quanto que deu o nosso y do vértice. Ó. Quanto que deu, Júlia? Menos 1. Menos 1. Olha aqui, gente. Olha aqui. O que, que nós descobrimos com isso? Que esse ponto aqui, ó, se você projetar ele no eixo do y, ó, vai dar um valor negativo ou positivo? Eu peguei esse ponto aqui e projetei ele no eixo do y. Vai dar um valor positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Por que que vai dar negativo? Olha aqui, Júlia, daqui para cima, ó, daqui da intersecção para cima é tudo positivo. E para baixo, ó, tudo negativo. Agora eu pergunto para vocês, qual é esse valor aqui? Qual que é esse valor aí, gente? Seria o menos 1? É o menos 1. Por que que é o menos 1? Porque é o x do vértice lá que você É acabou o de y calcular. do vértice, não é x, não, é o y. Que a gente Isso, acabou de calcular. professor, y de vértice. Falei Beleza, errado. beleza? Eu entendi que você já tinha entendido, campeão. Ó, aqui tem uma raiz, a concavidade é virada para cima. Só que eu posso vir aqui e desenhar uma concavidade que vem cá embaixo, ó, que vai passar lá naquela raiz. Ficou certa a nossa função? Não. Mas como que eu vou saber, professor? Se eu souber o valor do vértice, gente. Ó, o valor do vértice é um ponto que está aqui, ó, é um pontinho que está aqui, que o valor do y dele é menos 1 e o valor do x dele é igual a 3, ó. Ele é um ponto que está aqui, um pouquinho para a direita aqui, ó, o mouse não está me ajudando. Aí, o que vai acontecer com a parábola? Ela vai passar lá, vai interceptar lá nas raízes, vai tocar aqui nesse valor de mínimo, ó, e vai subir. Por que que você colocou aqui, professor? Porque o x aqui vale 3, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, eu estou colocando meu valor de x aqui no 3, ó.
E o meu valor de y? O meu valor de y aqui está no menos 1. Ó. Então, professor, esse ponto aqui é um par ordenado, cujo valor de x vale 3 e o valor de y vale menos 1? Com certeza. Com certeza. O valor de x vale 3 e o valor de y vale menos 1. Esse valor, esse par ordenado aqui, gente, ó, isso aqui é um par ordenado. Ô, professor, qualquer ponto que a gente tem aqui no gráfico, ó, vai gerar um par ordenado? Claro que vai. Esse ponto aqui, gente, ó, qual que é o par ordenado que vai gerar? Esse ponto aqui, gente, qual é o par ordenado que vai gerar? Bora, galerinha. Qual é o valor de x aqui? 3. 4. Ai, Daniel. Qual é o valor do x duas linhas, Daniel? Qual é o valor de y desse ponto aqui, gente? 0. 0. Ah, professor, quer dizer que qualquer ponto que eu tiver aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui embaixo, ó, se você ligar lá com x, ó, vai dar um valor aqui, ó. Ligou aqui com y, vai dar outro valor aqui na hora que você projeta no eixo y. Qual é o par ordenado gerado? X, ó, vale quanto? X vale quanto? Vale 2, ó. E quanto que vale o y? Quanto que vale o y? Vai valer um valor que a gente não sabe, mas é um valor menor do que menos 1. Vocês entenderam? Sim. Por quê? Porque nesse ponto aqui vale menos 1, aqui pode ser um menos 2, ó, de repente um menos 3, ali vai bem. Então, qualquer ponto que você tem aqui no gráfico gera um par ordenado. Ô, professor, o que é par ordenado? Par ordenado é um valor de x e um valor para y, ó. Qualquer ponto. Ah, professor, por isso que a gente calculou x do vértice e y do vértice? Sim. Nós calculamos x do vértice e y do vértice por causa disso. Ó. A gente tem que ter dois valores para a gente poder determinar um ponto. Júlia, filha, se foi o primeiro contato, Maria também, se foi o primeiro contato de vocês, dá mais uma olhadinha nesse assunto, tá? Revisa tudo de novo, direitinho, qualquer coisa busca uma videoaula. Essa aula que a gente está fazendo aqui, ela é gravada, ela vai no grupo, aí vocês assistem de novo. Tudo bem? Para a gente poder ir entendendo essas coisas direitinho. Beleza, beleza? Ô, professor, o que eu preciso saber da aula de hoje? Como que a gente calcula as raízes de uma equação pelo método da soma e do produto? Como que a gente representa um gráfico de uma função do segundo grau no plano cartesiano? Se for uma função do segundo grau, gente, vai dar sempre uma parábola. Se der uma parábola, o que acontece? Ela tem duas raízes. Quem são as raízes? É onde corta o eixo da abscissa. E aí você vai esboçar no gráfico. Beleza? Então tá, gente. Por hoje era isso. Um abração para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Júlia, podendo convidar mais alguém aí para assistir a aula, você convida, tá? Na sequência, gente, eu acho que tem aula aí, você entra no link. Tá bom. Tá bom? Um abração. Tchau, Maria. Tchau, Rafael. Tchau, Daniel. Tchau, professor. Tchau, Matheus. Ai, então, tá gravando. Tá gravando. Peraí. Como é que eu faço para interromper a gravação?